O nosso mundo já foi dominado pelos dinossauros. Eles pisaram onde nós pisamos. Beberam a mesma água. Respiraram o mesmo ar. E lutaram nos mesmos campos de batalha. Até encararem um dia que nenhum de nós pode imaginar. Algumas das horas mais importantes na história da vida na Terra. Porque uma tempestade se aproxima, causada por eventos que ocorreram muito antes. 100 milhões de anos atrás. Este é o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, a 320 milhões de quilômetros da Terra. São bilhões de rochas, todas vagando pelo espaço na mesma direção, como carros numa rodovia. Todas, com exceção desta, que se move diagonalmente em uma trajetória distinta. É como se um caminhão gigante com 65 quilômetros saísse da estrada. Mas este caminhão se desloca a 35 mil quilômetros por hora. Após o choque, os dois asteroides se partem em milhões de fragmentos. E este fragmento, com mais de 9 quilômetros de extensão, tem um destino especial. É uma rocha que mudará a história. Ela se dirige rumo ao quinto maior planeta do Sistema Solar. O único onde é possível encontrar vida. O planeta Terra. A 402 mil quilômetros da Terra encontra-se sua última esperança de defesa. O planeta já foi salvo pela Lua. Sua superfície irregular exibe as cicatrizes de incontáveis colisões. Esta cratera, conhecida como Tycho, tem mais de 80 quilômetros de diâmetro e foi criada por uma rocha com apenas metade do tamanho da que se aproxima. Mas a Lua raramente está no lugar certo na hora certa. Nada pode impedir o asteroide agora. Este míssil cósmico não é tão estranho quanto parece. Assim como a própria Terra, ele é composto basicamente de rocha e água. No vácuo frio do espaço, a água se transforma em permafrost sólido. Mas em seu interior há um coquetel químico composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Ingredientes fundamentais para a vida. Fragmentos de asteroide como este forneceram os blocos de construção para a vida na Terra. A vida que deu origem aos dinossauros. Mas o que dá vida também pode tirá-la. Cada raio de luz é um pequeno fragmento do impacto dos asteroides com a atmosfera terrestre. Mas eles são apenas um prenúncio do míssil muito maior que atravessa o espaço. Um asteroide rumo a uma colisão direta. O fim está próximo. Após uma jornada que durou 100 milhões de anos, um enorme pedaço de rocha cósmica aproxima-se do fim da linha. E o fim da linha é a Terra. 4 horas antes do impacto. No que é hoje o México Central, uma manada de alamossauros cruza a planície em busca de alimento. Eles são uma espécie que evoluiu recentemente e, mesmo para os padrões dos dinossauros, são enormes. Por
Porque agora, a apenas 20 minutos dali, 2 trilhões de toneladas de rocha se aproximam rapidamente. A enorme massa do fragmento de asteroide é apenas parte da ameaça. A outra parte é a velocidade. Conforme ele se aproxima do planeta, a atração gravitacional da Terra aumenta e o asteroide acelera, passando de 64 a 72 mil quilômetros por hora. E massa vezes aceleração é igual a força. Quando o asteroide encontra a atmosfera, o atrito o transforma em uma bola de fogo que sobrevoa o Oceano Atlântico em direção ao México e em direção aos Alamossauros. Ele leva apenas 2 minutos para cruzar o oceano. Ele desintegra e superaquece o ar à sua volta, transformando gases e destroços em plasma incandescente. A 19.500 graus, ele brilha mais do que 1 milhão de sóis. O brilho na atmosfera dura apenas 5 segundos. O impacto parece instantâneo. Mas escondidos no cataclismo, há uma série de eventos discretos, invisíveis a olho nu, mas fundamentais para entendermos o que acontece a seguir. A trajetória do asteroide é rasa. Ele cai a um ângulo de 30 graus em relação à superfície. Isso significa que a maior parte de seu poder destrutivo será irradiada ao norte do ponto de impacto. Antes mesmo de a bola de fogo aterrissar, seu brilho no céu é inimaginável. A 800 quilômetros do Marco Zero, a luz é tão intensa que faz a carne dos alamossauros parecer transparente. E queima instantâneos de suas sombras no solo. A luz ardente resseca seus globos oculares. Eles não têm como enxergar o que se aproxima, mas podem sentir. Uma força explosiva de 100 milhões de megatons, superior à de todas as armas nucleares já construídas. Se o asteroide tivesse caído na profundidade do oceano, parte da força teria sido absorvida. Mas ele atinge as águas rasas do Golfo do México, que evaporaram instantaneamente. Em uma fração de segundo, o asteroide inteiro se funde ao planeta. Areia e rocha também evaporam e são lançadas para o alto, a 160 mil quilômetros por hora. Abaixo delas, 333 mil quilômetros cúbicos da crosta terrestre explodem. A 800 quilômetros do ponto de impacto, a temperatura do ar atinge 315 graus, o bastante para ferver a água presente na pele dos dinossauros e fazê-la escapar em jatos súbitos de vapor. A explosão flamejante suga cada gota de umidade da vegetação. Qualquer coisa diretamente exposta ao calor é simplesmente assada viva. Apenas 108 segundos após o impacto, no Golfo do México, os feixes brilhantes de rocha vaporizada podem ser vistos no noroeste pacífico. Em seu ninho num penhasco, um casal de quetzalcoatlus enxerga o brilho da explosão bem acima do horizonte, a 5.000 quilômetros de distância. A segunda onda vem de baixo. Um
terremoto de 11,1 graus na escala Richter. Quase 60 vezes mais poderoso do que qualquer terremoto na história da humanidade. O terceiro golpe é a onda de choque, que se propaga em um círculo perfeito. Ela se desloca pelo ar com uma velocidade superior à do som, arrancando a pele dos músculos e arremessando dinossauros de 30 toneladas como bonecos de pano. Mas o pior ainda está por vir. Do outro lado do planeta, ainda não há sinais de problema. A Mongólia fica a quase 13 mil quilômetros do impacto. Seus cerrados sustentam centenas de espécies de dinossauros. Para uma família de caronossauros, a vida continua em sua lagoa favorita. Do outro lado do planeta, a bola de fogo se eleva 160 quilômetros acima do marco zero. 70 bilhões de toneladas de rochas e terra pulverizadas formam uma nuvem de poeira e vidro na atmosfera. E ela se espalha rapidamente. Esta é a nuvem piroclástica. Uma poeira se espalhando em alta altitude, trilhões de pequenas partículas reentram à atmosfera. O atrito gera um calor intenso. A nuvem de poeira de 8.000 graus aquece tudo abaixo dela. Empoleirados em seu penhasco, no noroeste pacífico, um casal de Quetzalcoatlus tem uma visão clara da nuvem que se aproxima. No vale abaixo, a espessa névoa oceânica bloqueia o céu. O grosso lençol de umidade torna impossível enxergar o apocalipse prestes a chegar. Mas os animais da floresta recebem um aviso. Não dos céus, mas do solo. No momento do impacto, a maior parte da energia foi desviada, para os lados ou para cima. Apenas 1% da força penetra o solo. Mas é o bastante para fazer o planeta tremer. Ondas sísmicas reverberam ao longo e através da Terra. 16 minutos e 14 segundos após o impacto, elas atingem o noroeste pacífico. No vale, o solo treme quando o terremoto de 11,1 graus atravessa o solo. Triceratops entram em pânico nas bordas do vale, tentando desesperadamente escapar dos tremores e da chuva de detritos. Animais menores buscam abrigo no subsolo. Enquanto isso, a nuvem piroclástica se aproxima a 16.000 quilômetros por hora. Ela devasta a Terra com seu calor implacável. Milhões de volts de eletricidade estática carregam a nuvem como uma bateria gigante, criando uma vasta tempestade elétrica. Rochas superaquecidas caem sobre o vale como uma chuva de granizo infernal. Os Quetzalcoatlus fogem da devastação abaixo, mas não há como se esconder da chuva de fogo. Eles só encontrarão abrigo em terra firme, mas são grandes demais para descer rapidamente. Até que as asas rasgadas do macho não podem mais mantê-lo no ar.
A nuvem piroclástica continua se propagando na alta atmosfera. Ao se espalhar pelo globo, os efeitos em terra variam dramaticamente. A 13 mil quilômetros na Ásia, a nuvem se aproxima em silêncio a partir do leste. Na Mongólia, a temperatura em terra sobe, aumentando alguns graus a cada segundo. Mas os desdobramentos do impacto mal começaram. Acima do vale e ao longo da América do Norte, o calor intenso da nuvem piroclástica deflagrou incêndios. É um fogo tão intenso que gera seus próprios ventos. No fundo do vale, a pressão do ar despenca. Gerando um vácuo que suga as chamas. A vegetação seca explode como um barril de pólvora, criando uma parede de fogo. As bordas do incêndio queimam mais rápido e com mais intensidade, avançando pelo vale a 15 km por hora. O tiranossauro corre ao dobro desta velocidade. Mas não poderá manter um ritmo para sempre. Com a asa ainda danificada pela chuva de fogo, a Quetzalcoatlus ferida luta para decolar. Horas depois do impacto. 2 horas após o impacto do asteroide, a poeira e a fumaça cobrem o planeta inteiro. O hemisfério ocidental é tomado por incêndios. Uma das poucas sobreviventes de Quetzalcoatlus, um pterossauro voador do tamanho de uma girafa, luta para alçar voo. Cinco horas depois do impacto. A 13 mil quilômetros na Mongólia, as temperaturas estão finalmente caindo. Um punhado de animais continua abrigado em segurança em uma caverna. Parece que o pior já passou. Os sauro-ornitóides famintos não resistem a uma refeição fácil. Logo, os caronossauros mais corajosos também se aventuram, retornando à lagoa. Um deles se mantém próximo à caverna. Quando a poeira começa a se dissipar, é possível ver entre as nuvens que a variação de temperatura está afetando os sistemas climáticos da Terra. E na Mongólia, ventos poderosos deslocam bilhões de toneladas de cinzas e areia. Uma tempestade de areia se forma com a elevação do ar quente. Imagens térmicas mostram como ela aumenta, coletando partículas soltas de areia e cinzas e extraindo energia do calor da própria areia. As temperaturas de 150 graus Celsius que atingiram a Mongólia transformam um fenômeno climático comum em uma super tempestade. Ao serem atingidos, os pequenos sauro-ornitóides conseguem se abaixar para se defender. Mas os caronossauros estão indefesos.
A areia castiga seus corpos. Quanto mais eles lutam e tentam respirar, mais seus pulmões se enchem de areia. Até que, finalmente, morrem sufocados. A super tempestade cobre a maior parte do continente. Os ventos levam horas para diminuir. Um dia depois do impacto. Muito além da superfície, o leito oceânico foi abalado pelo impacto inicial do asteroide. As rochas sedimentares se desintegram e deslizam para o fundo do mar, centenas de metros abaixo. Na superfície, o nível do mar diminui, gerando uma onda gigante. Na costa, o oceano recua centenas de metros, expondo áreas enormes do leito do mar. De repente, surge uma passagem até a ilha. A floresta adiante parece intocada pela chuva de rochas flamejantes. É bom demais para ser verdade. A 800 metros da costa, os 3 Triceratops finalmente chegam à Terra Prometida. Protegida da nuvem piroclástica pela névoa marinha e imune aos incêndios graças ao oceano, a ilha tem toda a comida de que precisam. A Quetzalcoatlus não faz uma refeição decente há dias. O asteroide despertou a força mais destrutiva do oceano. Um mega tsunami. Uma muralha de água com 90 metros de altura. Em segundos, a Terra é alagada. Tão rápido quanto veio, a água recua. Mas este é apenas um entre incontáveis mega-tsunamis. Eles são lançados contra mais de 20 mil quilômetros de costa pelo impacto do asteroide. Vastas áreas de terra simplesmente desaparecem sob o mar. A avalanche de água deixa bacias incalculáveis em seu caminho. E embora a primeira onda de desastres seja devastadora, ainda há mais por vir. A sentença de morte para os dinossauros vem do interior do planeta. Porque quando uma rocha com 10 quilômetros de diâmetro se choca contra o planeta a 72 mil quilômetros por hora, 1 milhão de megatons de energia são injetados no solo. Ondas de choque sísmicas reverberam pelo planeta. Os tremores secundários continuam por meses,
enquanto as placas tectônicas se movimentam e se chocam. Nas profundezas da Terra, a rocha derretida é forçada a abrir caminho até a superfície, através de fraturas recém-formadas, até explodir na crosta terrestre em violentas erupções vulcânicas. As ondas sísmicas despertam vulcões dormentes em todo o mundo. Aumentando as nuvens de poeira e gases tóxicos que já cercam o planeta. A camada já tem quilômetros de espessura. Um manto grosso que impede a luz e o calor de chegarem à superfície da Terra. O planeta mergulha em um inverno nuclear. Nos dias e semanas seguintes, apenas os fungos se multiplicam, alimentando-se das carcaças podres. 40 dias depois do impacto. No noroeste pacífico, alguns poucos dinossauros vagam pela paisagem desolada. Um anquilossauro, gravemente enfraquecido pela fome, busca algo para comer no terreno chamuscado. Com 7,5 metros de comprimento e pesando 4 toneladas, este herbívoro altamente blindado está acostumado a ingerir quase 140 quilos de comida por dia. Agora, tudo o que ele encontra é um pequeno arbusto, que ainda assim exigirá uma luta. Mas a fome é a menor de suas preocupações. São 2 dos melhores guerreiros blindados deste mundo contra um carnívoro faminto que não aceitará não como resposta. A principal arma de defesa do anquilossauro é sua cauda pesada. Mas ele está fraco demais para desferir um bom golpe. Ao contrário do tiranossauro. Com as fontes de alimento desaparecendo, cada caloria é disputada pelos gigantes famintos, às vezes até a morte. Então os dinossauros que sobrevivem à nuvem piroclástica, aos incêndios e ao gás venenoso, acabam se tornando vítimas das demandas de seus próprios corpos gigantescos. Os dinossauros levaram 160 milhões de anos para chegar a este ponto de sua evolução. E bastou uma rocha para derrubá-los. Os eventos desencadeados pelo impacto transcorrem em velocidade estonteante. Choques sísmicos causaram terremotos enormes.
Rochedos do tamanho de prédios caíram do céu, seguidos por uma onda de choque brutal. Tudo nos 3 primeiros minutos. Quando a onda piroclástica superaquecida chegou à Mongólia, apenas 44 minutos depois, o planeta inteiro estava em choque. Nos dias seguintes, incêndios destruíram as florestas. Violentas tempestades de areia destruíram ecossistemas inteiros. Ondas colossais arrasaram as linhas costeiras. Somando tudo isso, é difícil acreditar que qualquer animal tenha sobrevivido. Mas foi o que aconteceu. Mas os dinossauros não eram os únicos animais do planeta. Formas de vida mais humildes viveram por muito tempo à sombra dos dinossauros. Quando as enchentes e incêndios chegaram, elas encontraram abrigo no subsolo. Alguns se esconderam dentro de árvores e plantas. Outros se refugiaram debaixo da terra. E pequenos mamíferos, como o mesódima, sobreviveram cavando tocas. Lá embaixo, eles ficaram protegidos da fúria do asteroide. A Terra seria herdada por animais que sabiam se esconder. Os peixes estavam protegidos pela água. Assim como os répteis aquáticos. Pássaros, especialmente aves marinhas, sobreviveram ao mergulhar ou se esconder em tocas. A energia do Sol levaria anos para atingir a Terra novamente com força total. Mas a nuvem pesada lentamente começa a se desfazer. No Golfo do México, onde o asteroide caiu, uma cratera rasa pode ser vista. Uma cicatriz pequena para um ferimento tão grave. A partir das ruínas, a natureza se reergue. Organismos simples, como mofo e fungo, dominam a paisagem queimada e apodrecida. Então surge uma nova vegetação, e uma planta em particular, a samambaia. Muito resistente, ela logo cobre o planeta de verde. As samambaias levam milhares de anos para ceder lugar às florestas, que injetam oxigênio e vida no planeta, preparando o cenário para uma nova era. Porque, aguardando nas sombras, encontram-se criaturas cujo desenvolvimento sempre foi impedido pelos dinossauros, os mamíferos. Ao contrário dos dinossauros, os mamíferos procriam rapidamente e sabem se adaptar. Eles se multiplicam e se diversificam. 10.000 espécies explodindo em todo o planeta. Mas uma espécie muito importante leva milhões de anos para se separar de seus parentes e descer das árvores. Eles caminham sobre 2 pernas, desenvolvem cérebros maiores e acabam por dominar o mundo, como os dinossauros antes deles. A diferença é que eles moldam o mundo à sua maneira, construindo cidades que tocam o céu.
Veículos que podem deixar o planeta. E armas que podem destruí-lo.